Então, pessoal, a gente vai começar a falar sobre o próximo assunto, seguindo cinemática. Agora a gente vai falar sobre dinâmica. Então, o que a gente fez até agora foi descrever o movimento, o que seria o caminho percorrido, a posição de um objeto que está se movendo, sua velocidade e sua aceleração. Mas a gente não explicou as coisas que acontecem para que o objeto se mova, né? E quando a gente explica os fatores que estão influenciando o movimento, a gente começa a falar sobre dinâmica. Dinâmica é a parte da física que vai explicar os fatores que estão causando o movimento, a mudança do movimento, a mudança de estado de movimento. Então essa aula aqui é uma introdução para discutir um pouquinho sobre algumas coisas que são muito importantes. Então a gente vai primeiro tentar definir mais ou menos o que seria o momento, o que quer dizer essa palavra momento, o conceito de momento, mas de uma forma mais simples, sem usar tanta matemática, né? Então você imagine que tenha um caminhão que está percorrendo uma estrada a uma certa velocidade, vamos supor aqui uns 20 km por hora. Então esse caminhão, ele carrega uma certa energia, né? A gente diz assim, corriqueiramente mesmo, que ele carrega uma certa quantidade de energia, uma quantidade de movimento, né? Então a gente pode dizer que esse caminhão com essa velocidade de 20 km por hora, é inconcebível você dizer que esse caminhão tem a mesma quantidade de energia do que uma bolinha de tênis a 20 km por hora. Se por acaso você tentar parar esse caminhão, se você tentar impor sobre ele uma força, não é? Você vai encontrar uma resistência muito grande para parar esse caminhão, ao contrário do que você vai encontrar para parar uma bolinha a 20 km por hora. Então, na mesma velocidade, um tem uma certa quantidade de movimento, que a gente chama de momento, né? Muito maior do que a bolinha. Já se a bolinha tiver uma velocidade gigantesca, por exemplo, uma velocidade próxima do som, ela com certeza vai ter muito mais vai ter muito mais energia, muito mais capacidade de resistir a uma força que tenta parar ela do que esse caminhão, não é? Porque afinal a velocidade dela vai ser gigantesca, vai ser uma velocidade próxima do som, uma velocidade de para você ter ideia, eu estou falando velocidade próxima do som, é uma velocidade de um jato, né? De um avião a jato. Então, você vê aqui que a massa do caminhão ou a massa da bolinha influenciam nessa ideia de momento, que é uma capacidade do corpo de se mover, de resistir a uma força, a um esforço, a alguma coisa que está tentando parar ele. E também a massa, além da massa, a velocidade, né? Então a velocidade também vai ser um componente muito importante. Então essa ideia que a gente está conversando aqui, você basicamente define o momento como sendo o produto da massa e da velocidade. Então tanto a massa quanto a velocidade influenciam na capacidade que algum fator externo vai ter de parar esse objeto. Ou então, a gente, ao invés de falar parar, a gente pode falar de fazer o movimento, o objeto adquirir movimento. Imagine o esforço que você empreenderia para tentar fazer um caminhão de não sei quantas toneladas sair do seu estado de movimento inicial, que seria parado, para uma velocidade ínfima. Esse esforço não se compara ao esforço que você teria para fazer uma bolinha sair de uma velocidade zero para uma velocidade de 10 metros por segundo, que seria bem alta, não? Então 5 metros por segundo é mais cabível. Então, o esforço que você faria para mover a bolinha até 5 metros por segundo é muito menor do que o esforço que você teria para mover o caminhão. Você não consegue nem tirar ele de velocidade zero, então ele vai ficar parado para sempre. Você pode fazer o tanto de força que você quiser, você não vai conseguir mover o caminhão. Então esses dois fatores, a massa e a velocidade, são fatores intrínsecos ao corpo, no seu movimento, que descrevem a capacidade dele de se mover, de parar ou de iniciar o seu movimento, não é? Então isso aqui é o que a gente chama de momento. Então a ideia aqui é que o que a gente define como força
é a capacidade de modificar o momento do corpo, né? Você modifica o momento do corpo aplicando uma força. Agora, como é que a gente vai definir matematicamente a força, já é outra história, mas você consegue entender, não é, que para você modificar o estado de movimento de um corpo que possui massa e possui velocidade, mesmo que seja velocidade zero, você tem que empreender um esforço sobre esse corpo. A força nada mais é do que aquela coisa que consegue modificar o momento do corpo. Então, se você conseguir fazer variar o momento do corpo, você está empreendendo sobre o corpo uma força. Não tem como você variar o momento, não é? A capacidade de movimento daquele objeto sem empreender uma força sobre ele. Então, por exemplo, se você se move e sua velocidade varia, então isso quer dizer que com certeza existe uma força sobre você. Se você está parado e você começa a se mover, existe uma força fazendo isso, levando você a mudar o seu estado de movimento. Então, o estado de movimento de um corpo, ele pode ser estático, quando sua velocidade é zero, ou então em movimento uniforme, quando sua velocidade está constante. Esses dois estados aí são praticamente o mesmo. Não é necessário nenhuma força para fazer você ficar parado. Você está estático, você não precisa fazer nenhum esforço para continuar estático. E você também não precisa fazer nenhum esforço para permanecer com velocidade constante, a menos que exista uma força de atrito sobre você, não? Então, a força, ela entra como sendo aquele negócio que faz você mudar seu estado de movimento, seja de inerte, não é? Parado, seja com uma velocidade constante. E o que a gente vai discutir agora nas outras aulas vão ser as 3 leis de Newton que explicam melhor essas coisas que eu estou falando aqui, né? Que é a inércia do corpo e como ela influencia no movimento, como é que uma força resultante sobre o corpo também vai influenciar o movimento e como é que um corpo interage com o outro, com as forças de ação e reação. Então vão ser 3 aulas para as 3 leis e eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau.